qual é a diferença entre corpo, alma e espírito? Os animais têm alma? Sabe, muita gente tem perguntado a diferença entre alma e espírito. E depois vem a segunda pergunta: os animais têm alma? Vamos primeiro responder a diferença entre alma e espírito, de acordo com a Bíblia, e depois responder a segunda pergunta no final. As palavras alma e espírito aparecem centenas de vezes nas Escrituras. Mas, atenção, com duas maneiras diferentes de entendê-las. E é isso que eu vou explicar para vocês agora. Para entender essa explicação é necessário saber que a Bíblia é uma revelação de Deus, mas ao mesmo tempo precisamos conhecer as culturas das pessoas que escreveram essa revelação. Nesse caso, especialmente a cultura do povo de Israel e a influência grega. Os hebreus consideravam que o homem é formado de carne, basar, animado pela vida, nefesh, respiração, e que havia recebido um espírito dado por Deus, que eles chamavam Ruá. Assim, no conceito judaico, todos os seres vivos são formados de uma carne animada por um princípio vital. Mas quando se fala do ser humano, diz que Deus infundiu o seu espírito e Adão ganhou vida. Esse espírito, que eles chamavam Ruá, é a alma espiritual que nós recebemos de Deus. É, portanto, o que há de mais nobre e mais digno no ser humano. Assim, na cultura hebraica, encontramos três expressões: corpo, que indica a materialidade; alma, que indica o princípio de vida, que é mortal; e espírito, que é o princípio imortal infundido por Deus, somente no ser humano. É por isso que os judeus, no começo do Antigo Testamento, não acreditavam na ressurreição, como vemos os saduceus questionando a Jesus. Mas aqui tem um detalhe muito importante que devemos prestar atenção. Por volta do ano 330 a.C., Alexandre o Grande dominou toda a Palestina. Isso determinou a influência da cultura grega sobre o povo de Israel. O pensamento filosófico grego havia evoluído. No começo, os gregos também separavam corpo, alma e espírito. Mas nessa época da invasão de Alexandre o Grande, eles entendiam o homem como duas partes, o corpo e a alma, e consideravam a alma imortal. É por essa razão que encontraremos esse conceito nos livros da Bíblia que foram escritos depois da invasão grega. Por exemplo, o segundo livro dos Macabeus, onde vemos Judas Macabeu, que ora para que o Senhor perdoe os pecados dos combatentes mortos na batalha. Já no Novo Testamento, Jesus afirma claramente esse entendimento quando diz: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mas por outro lado, São Paulo às vezes faz a distinção: corpo, alma e espírito. E na Idade Média, São Tomás de Aquino vai ensinar que a alma é a forma do corpo, uma doutrina que foi totalmente adotada pelo magistério da Igreja. Agora podemos entender perfeitamente. O homem tem um corpo material, animado por um princípio vital que morre junto com o homem, e é unido a uma alma imortal. Essa alma imortal pode ir para o céu ou pode ir para o inferno e voltará a unir seu corpo na ressurreição final. Agora eu vou explicar de uma segunda maneira para deixar mais claros os conceitos de alma e espírito, como são entendidas de forma unida ou separada. Quando falamos de forma unida, como Jesus utilizou, estamos nos referindo à alma imortal, que só tem os seres humanos. Quando falamos separadamente, como no Antigo Testamento, e também usado algumas vezes por São Paulo, estamos falando de uma alma mortal e um espírito imortal. Portanto, a alma imortal é a alma que somente os seres humanos têm. E por isso vem a segunda pergunta: os animais têm alma? Se pensarmos na palavra alma como princípio de vida que morre junto com o ser vivo, sim, os animais têm uma alma animal. E é daí que vem o seu nome, ânima. Eles são animados, são animais. Se pensamos na palavra alma como alma imortal, dotada de vontade, com vida eterna e capaz de se unir a Deus, então a resposta é não. Os animais não têm alma imortal e, portanto, não passam para a vida eterna, para a vida depois da morte, porque não são capazes de amar a Deus e também não são capazes de pecar contra Ele. Portanto, não podem alcançar a glória do céu,
também não podem ser condenados ao inferno. Sua existência termina com a morte. Espero que tenha ficado claro. Isso me faz lembrar de um fato muito recente de um professor judeu ateu da Universidade de Harvard que se converteu à Igreja Católica faz pouco tempo. Saiba mais sobre essa impressionante conversão clicando nesse vídeo. Salve Maria!